Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que vem ganhando destaque pelo seu aumento de incidência hoje em dia. Falamos das lesões císticas e sólidas do pâncreas e região periampular. Isso é verdade, principalmente pelo avanço dos métodos de imagem, na eficiência dos métodos de imagem. Eu tenho aparelhos de ultrassom mais modernos e principalmente avanço de exames como ressonância magnética e tomografia computadorizada com imagens muito precisas e, consequentemente, com o aumento da disponibilidade desses exames, eu tenho muito mais pacientes realizando esses exames. Com isso, muitas vezes, lesões que eu não iria diagnosticar aparecem na região pancreática, aparecem nesses exames e, vez por outra, todo cirurgião, todo médico que trabalha nessa área recebe semanalmente, diariamente em seus consultórios, pacientes com exames de imagem e achados incidentais de lesões pancreáticas. E aí cabe a nós sabermos o que faremos com esses pacientes. Tem que operar, não tem que operar, segmento. E é isso principalmente que a gente vai conversar hoje. Essa aula ela vai ser dividida em 3 partes. E agora, inicialmente, nós vamos conversar um pouquinho sobre esses achados incidentais, depois sobre os achados radiológicos e, em seguida, nós vamos conversar um pouquinho sobre câncer de pâncreas. Então, vamos iniciar. A gente já sabe que há esse aumento desses achados incidentais pelas qualidades dos exames de imagem, mas vamos ver o que a gente pode fazer e como a gente fazer um diagnóstico diferencial precoce. E por que a gente tem então as neoplasias de pâncreas, o pâncreas, a gente sabe muito bem, ele fica à frente da coluna, ele é um órgão pequeno, então muitas vezes as neoplasias são pouco sintomáticas, principalmente as iniciais. Entretanto, as neoplasias de pâncreas são altamente agressivas, com alta mortalidade, com uma taxa de sobrevida muito baixa. E na sua maioria, elas são de tratamento cirúrgico. Ou seja, eu tenho que saber qual é a neoplasia de pâncreas e operá-la o mais breve possível. Além disso, o tratamento cirúrgico, na maioria das vezes, é um tratamento com uma morbidade alta e que deve ser realizado o mais precoce possível. Então, eu preciso realmente de um diagnóstico precoce. Então, como fazer um diagnóstico precoce? A gente tem que pensar nisso, porque se a gente pensar, esse gráfico aqui demonstra muito bem, que se a gente tem um diagnóstico de lesão metastática já em 53% dos casos, uma lesão localizada, confinada ao sítio primário de apenas 9% dos casos, mas que eu tenho uma taxa de sobrevida de um câncer metastático em 5 anos de apenas 2%, eu preciso fazer um diagnóstico precoce. Entretanto, mesmo nas lesões localizadas, eu tenho apenas 27% de sobrevida dos pacientes em 5 anos, ou seja, trata-se de um tumor realmente agressivo. E quais são os tipos de ressecções pancreáticas possíveis? Eu tenho a pancreatectomia corpo caudal, a duodenopancreatectomia, a gastroduodenopancreatectomia, cirurgia de Whipple, e a enucleação. A pancreatectomia corpo caudal se reserva para os tumores, para as lesões localizadas no corpo e ou cauda do pâncreas, e as lesões localizadas no corpo do pâncreas, na cabeça do pâncreas ou no processo uncinado são reservadas normalmente a gastroduodenopancreatectomia. A duodenopancreatectomia, ou seja, que preserva o piloro, ela vem sendo cada vez menos utilizada pela presença de gastroparesia no pós-operatório desses pacientes. Quando você remove o antro gástrico, normalmente você tem uma incidência menor de gastroparesia. Então, a maioria dos serviços hoje tem feito a gastroduodenopancreatectomia cefálica. Cefálica no que diz respeito à cabeça do pâncreas. A enucleação de lesões, mesmo lesões com comportamento possivelmente benigno, é uma coisa que não deve ser realizada. A enucleação de lesões, por exemplo, eu tenho um cisto de pâncreas, eu vou lá e removo o cisto de pâncreas.
Essa conduta ela é muito ruim no sentido de que a incidência de fístulas pancreáticas pós-operatórias é muito grande. Então, tem uma conduta que está realmente proscrita. As ressecções pancreáticas são sempre extensas, independente do tamanho da lesão. Então, a gente vê aqui uma pancreatectomia corpo caudal, ou seja, eu tenho uma lesão na cauda do pâncreas, e essa pancreatectomia corpo caudal ela pode ser feita, quando possível, com a preservação esplênica, ou quando essa lesão atinge os vasos esplênicos, essa pancreatectomia corpo caudal é então realizada com esplenectomia. E aqui a gente vê, então, uma cirurgia com preservação do piloro, de remoção da cabeça do pâncreas e do duodeno. E aqui, assim, uma remoção da gastrododeno-pancreatectomia com remoção de par do estômago. Mas a técnica operatória não é o objetivo dessa aula, vocês já tiveram isso, é só para ilustrar. Então, um grande questionamento, por exemplo, quando a gente acha uma lesão sólida, que ao exame de imagem ela é neoplásica, não tem dúvida em relação à sua conduta cirúrgica. O grande problema, os incidentalomas, os achados incidentais de lesões, dizem respeito às lesões císticas ou lesões císticas sólidas, na maioria das vezes lesões císticas. Ou seja, um achado incidental, uma lesão assintomática, tem um aumento grande do diagnóstico pela melhoria dos métodos de imagem, é um aumento com a idade, ou seja, se eu fizer um exame de imagem das pessoas de 90 anos, em grande parte delas terá lesões císticas do pâncreas. Ou seja, há inclusive uma hipótese que se trata de uma degeneração fisiológica, é uma tendência do envelhecimento à formação de lesões císticas pancreáticas. Assim sendo, nós temos alguns tipos de lesões císticas, ou seja, aquelas que são cirúrgicas, que são neoplásicas, aquelas que são pré-neoplásicas, com grande possibilidade de transformação maligna, e aquelas que são benignas, que não precisa de você ressecar. Como saber qual lesão eu vou tirar, qual lesão eu não vou tirar? Ou seja, eu tenho a possibilidade de uma neoplasia sólido-cística pseudopapilar, um cistoadenoma seroso, que é benigno, um cistoadenoma mucinoso, que tem possibilidade de transformação maligna, mas é benigno. E a gente avalia também a comunicação de lesões chamadas IPMN, que são os papilomas intraductais mucinosos, neoplasias mucinosas intraductais, IPMN, neoplasias ductais papilares, neoplasias mucinosas intrapapilares ductais, repetindo, neoplasias mucinosas intrapapilares ductais. E essas neoplasias podem ter contato com o ramo principal do ducto pancreático ou com o ramo secundário. Nós vamos ver que isso é importante. Essas neoplasias, essas IPMN, também têm possibilidade de transformação maligna. E esses IPMN, então, pode ser com contato com o ducto principal e com contato com o ducto secundário. E a gente tem que entender que a gente pode ter, às vezes, lesões do nome pseudocisto que não entram nas lesões neoplásicas. Mas vamos entender aqui uma coisa. Então, quando eu vou analisar um cisto pancreático, eu tenho cistos neoplásicos, ou seja, o cisto seroso. Eu tenho o cisto mucinoso, ou seja, o cisto seroso com possibilidade de transformação maligna quase nula, o cisto mucinoso com possibilidade de transformação maligna e o IPMN, que também pode ter transformação maligna. E nas não neoplásicas eu tenho cistos congênitos, cistos secundários de retenção, que não entram na nossa discussão, e cistos secundários, neoplásicos, por exemplo, uma necrose degenerativa de um tumor sólido, ou não neoplásicas de pseudocistos, que não é o nosso assunto hoje. Eu queria enfocar um pouquinho aqui no IPMN, que é uma lesão que tem aumentado muito a sua incidência
e que a gente tem que saber o que a gente vai fazer. Então, se você está lá no seu consultório, chega um paciente com uma ressonância magnética, uma lesão de 1 centímetro no pâncreas, cística, com contato com os ductos secundários, sem outros sintomas, sem outros achados, sem nada. O que eu faço para esse paciente? Paciente lá de 50, 60 anos. E aí? Vou fazer uma ressecção pancreática, vou acompanhar, vamos entender isso aqui. Então, primeiramente a gente tem que entender. Bom, chegou lá o paciente, as perguntas que você tem que se fazer. É um cisto? Sim. Tem comunicação com algum ducto? Sim. Ou ele é IPMN ou pseudocisto. Pseudocisto ele é fácil de se caracterizar na imagem. Vamos focar no IPMN. Se não tem comunicação com cisto, a gente pergunta, é um cisto muito pequeno? Então com certeza ele é seroso. Ele é um cisto grande? Ele pode ser seroso, pode ser mucinoso, ou pode ser um tumor neuroendócrino cístico. E aí, quando a gente responde sim, pode ser um IPMN, a gente tem que fazer algumas perguntas. Tem algum nódulo na parede desse cisto? Tem dilatação do ducto? E tem alguma alteração hepática? A partir dessas perguntas a gente consegue montar nossa conduta. E olha só, aquilo que a gente tinha conversado, a incidência de lesão cística aos 90 anos ela é de 25% na população. Então, a gente percebe que quando a gente vai envelhecendo, a tendência é a formação de lesões císticas no pâncreas. E a incidência dessas lesões vem aumentando com o tempo, exatamente, não é porque é uma questão populacional, mas muito provavelmente por uma questão de aumento da qualidade dos métodos de imagem. E quais são essas lesões císticas? O cisto seroso, que é benigno, assintomático, pouco sintomático, estável, ou seja, ele cresce pouco ou quase nada, e um CEA baixo. CEA é um marcador tumoral, mas eu não estou falando do CEA do soro do paciente, né? O CEA sérico. Eu estou falando do CEA do cisto, ou seja, daí a gente consegue depreender que um método diagnóstico importante é a gente, por exemplo, por ultrassom endoscópico, fazer uma punção do cisto, colher esse líquido e medir o CEA dele. Uma diferença entre o cisto seroso e o cisto mucinoso é que o CEA do cisto mucinoso, ou seja, o que tem lá dentro é mucina, é muco, é mais espesso do que o seroso, que é um líquidozinho, claro, pouco viscoso. Ele tem no cisto mucinoso, então, o CEA alto. Eu diagnosticando um cisto mucinoso com esse CEA alto, eu sei que esse cisto tem probabilidade de ser degeneração neoplásica. O CEA alto no cisto não quer dizer que ele é câncer ou que vai virar câncer. Quer simplesmente dizer que ele é um cisto mucinoso. Ok? Então, como a gente disse, através do ultrassom endoscópico eu consigo caracterizar muito bem as paredes do cisto, né, porque eu estou ali no duodeno, ao lado do cisto, então eu faço um ultrassom ali, eu caracterizo isso muito bem e consigo fazer através de uma agulha uma punção para colher material desse cisto e muitas vezes fazer biópsia de suas paredes. Então eu consigo ver dilatação, consigo ver alteração de fluxo, né, e caracterização muito precisa desses cistos. E aí a gente tem esse interessante fluxograma, que eu tenho um cisto pancreático não conhecido, eu faço um ultrassom endoscópico com aspiração por agulha fina e análise do fluido. Se eu tenho a avaliação de mucina com CEA acima de 192, eu tenho um cisto mucinoso. Se eu tenho um CEA abaixo de 192, mas eu caracterizo mucina através do ultrassom endoscópico, o cisto mucinoso. Mas se eu tenho um CEA menor do que 192 e não vejo mucina, esse cisto é seroso. Ok? Então é muito simples eu dar o diagnóstico então através do ultrassom endoscópico e da análise do fluido do cisto em relação ao CEA. É o seguinte, eu tenho então a neoplasia mucinosa papilar intraductal, aumentando seu diagnóstico,
com possibilidade de transformação maligna. Isso fez com que surgissem vários consensos. Por quê, gente? A gente tem que pensar o seguinte: uma lesão cística no pâncreas, que eu vou ter que fazer uma cirurgia grande, não é uma cirurgia que tem morbidade e mortalidade desprezíveis. Então eu tenho que operar quem precisa de operar. Imagina se o paciente tem lá um IPMN, um cisto seroso, eu submeto ele numa cirurgia de Whipple, ele tem uma complicação, às vezes fatal, no pós-operatório, e esse cisto nunca ia virar maligno. A gente não pode fazer isso. Então tem que saber quem operar e quem não operar. Então vários consensos surgiram aí nas últimas 2 décadas, principalmente, em relação aos IPMNs, quais são os sinais de que esses IPMNs são mais agressivos, podem se tornar câncer ou mesmo já são câncer. Então, a gente tem aqui, através desses consensos, analisar isso bem. E a gente sabe, gente, que isso não é uma coisa unidisciplinar. Não é o paciente, o cirurgião ou o gastroenterologista no seu consultório que vão definir, né, muitos desses pacientes. Né? Aquela lesão clara, com vários sinais de gravidade, não tem dúvida, mas a maioria das vezes o que a gente vê não é isso. São pacientes lá no limite do que se fazer, operar ou não. Então, eu preciso de um radiologista especialista, um cirurgião pancreático, um gastroenterologista especialista em pâncreas. Eu preciso de um endoscopista que faça o ultrassom e a biópsia. Um patologista, o citologista, para analisar essa biópsia, que tem experiência. E um médico, né, que é especialista em pâncreas também. Então, são várias especialidades que devem se juntar, unir para o diagnóstico. E esses IPMN são classificados em IPMN do ducto pancreático principal, difuso, ou seja, ele tem contato com o ducto pancreático principal. Um segundo modo, que ele é difuso no ducto pancreático principal. Um IPMN que é de um ducto pancreático secundário e um IPMN que é de ducto pancreático principal e secundário. Queria afirmar para vocês aqui que se o IPMN é de ducto principal, ele é cirúrgico, a imensa maioria das vezes. Então vamos conversar aqui um pouquinho sobre os IPMNs de ducto secundário. E aí eu queria que vocês prestassem atenção um pouquinho nesse slide, que a gente pode fazer o seguinte. Lá no começo a gente vê assim: se eu tenho algum fator de alto risco de malignidade, icterícia obstrutiva no paciente com lesão cística na cabeça do pâncreas, se eu tenho um nódulo na parede do cisto maior do que 5 milímetros, ou se o ducto principal tem mais do que 10 milímetros, que eu acabei de falar para vocês, se sim, esse paciente é cirúrgico. Ou seja, icterícia, nódulo mural, ducto pancreático dilatado, acabou, esse paciente é cirúrgico. Mas se não, que é a maioria dos pacientes, eu tenho algum fator de preocupação. Por exemplo, pancreatite concomitante. Se o cisto tem mais do que 3 centímetros, se eu tenho um nódulo mural, mas ele é menor do que 5 milímetros, se eu tenho uma variação na espessura da parede do cisto, ou seja, se ela está aumentada ou se ela está captando mais contraste. Se o ducto principal está entre 5 e 9 milímetros, está aumentado, mas está menor do que 1 centímetro. Se eu tenho uma mudança abrupta no calibre do ducto pancreático principal com atrofia distal à lesão. Se eu tenho linfadenopatias periféricas. Se eu tenho um marcador de lesão pancreática, que é o CA199, elevado. E se esse cisto cresceu mais do que meio centímetro em 2 anos? Se sim, eu vou fazer um ultrassom endoscópico. E se tem alguma dessas questões presentes, um nódulo mural, né, um nódulo na parede do cisto maior do que 5 milímetros, há suspeita do envolvimento do ducto principal? A citologia ou a biópsia é suspeita ou positiva para a malignidade? Cirurgia. Se não,
e continua sendo a maioria dos pacientes, ou mesmo se essa avaliação é inconclusiva, eu vou olhar para o maior cisto. Qual o tamanho desse cisto? Menor do que 1 centímetro? Então, tomografia, normalmente ressonância magnética em 6 meses, depois a cada 2 anos se não tiver nenhuma mudança. Se esse cisto tem entre 1 e 2 centímetros, ressonância magnética de 6 em 6 meses no primeiro ano e depois a cada 2 anos, depois anualmente nos próximos 2 anos, depois a cada 2 anos se não vier nenhuma mudança. Entre 2 e 3 centímetros, repetir o ultrassom endoscópico em 3 a 6 meses, depois aumentar o intervalo até 1 ano, alternando ressonância magnética com ultrassom endoscópico nesse período. E, como é uma lesão mais suspeita, num paciente jovem, saudável, com bom performance status, pensar individualmente na possibilidade de cirurgia. Mas, se tem maior do que 3 centímetros, considerar fortemente operar naqueles pacientes que têm condições operatórias, se não, a cada 3 a 6 meses, alternar ressonância magnética com ultrassom endoscópico em busca de mudanças. Ok? Ou seja, o paciente tem cisto maior do que 3 centímetros, opera, exceto se não tiver capacidade funcional para isso, em que a gente vai fazer uma vigilância a cada 3 meses. Bom, isso aí a gente está repetindo um pouquinho dos guidelines. Eu vou deixar na aula de PDF, vale a pena vocês darem uma olhada, a diferença entre os guidelines, mas basicamente é aquilo que a gente discutiu naquele cronograma, tá ok? Mas eu deixei aqui para que vocês possam analisar no PDF, dar uma lida nisso e acompanhar essa evolução, é bastante interessante. Bom, eu queria só conversar um pouquinho sobre cirurgia minimamente invasiva de pâncreas. A princípio, gente, a cirurgia de pâncreas deve ser feita num centro de alto volume de cirurgia de pâncreas, com equipe cirúrgica, enfermagem, CTI e anestesia experientes, porque melhora o prognóstico do paciente. É uma operação que demanda muito da equipe e, obviamente, do paciente. Ainda mais quando a gente fala em cirurgia minimamente invasiva. A cirurgia minimamente invasiva de pâncreas ela é realizada em poucos centros e deve ser realizada em centros com alta experiência. E vou dizer para vocês que a cirurgia laparoscópica tem quase praticamente aí sido substituída pela cirurgia robótica. Né? A cirurgia robótica tem tomado espaço da cirurgia laparoscópica, a ponto de que nos centros com experiência de cirurgia robótica pancreática, a gente quase divide os pacientes, divide os pacientes naqueles operados por robô ou operados em cirurgia aberta. As vantagens que o robô oferece para a cirurgia laparoscópica nos fazem afirmar isso. Mas se a gente pensar aqui na cirurgia minimamente invasiva, o que a literatura fala? Que inicialmente as cirurgias devem ser pancreatectomias corpocaudais, enucleações, com certeza oncologicamente corretas, né, com a margem de ressecção e linfadenectomia. Há maiores preservação esplênica quando se faz cirurgia minimamente invasiva. E quando você vai partir para a duodenopancreatectomia cefálica, lembrar que é de alta complexidade e que são equipes de alta experiência em cirurgia minimamente invasiva que devem se aventurar nesse processo. Bom, então grandes centros, a gente sabe que é seguro realizar essas operações, mas realmente nos grandes centros, tá certo? Só que um exemplo para a gente ver, então a cirurgia laparoscópica, a dissecção ali do pâncreas, a veia mesentérica, a gente viu há pouco, a dissecção do estômago para a ressecção do estômago com grampeador laparoscópico, né? A linfadenectomia da artéria hepática e a separação da artéria hepática do tronco celíaco,
a dissecção da artéria hepática do tronco celíaco, a ligadura da artéria gastroduodenal, que vai fazer a maior parte da irrigação do pâncreas. Essa é uma cirurgia de câncer de cabeça de pâncreas. Aí a divisão da via biliar, né, a secção do colédoco. E as anastomoses, né, depois da ressecção. Lembrar que tem que novamente fazer reconstruir o trânsito alimentar, tanto a secreção pancreática, biliar e do trânsito alimentar. E esse artigo perguntava lá se o próximo passo é a cirurgia robótica. E não tem dúvida, pelo que a gente conversou aqui, que esse é o passo que substitui a cirurgia laparoscópica, principalmente nos centros de grande volume. Bom, era isso que eu tinha que conversar com vocês. Seguem as próximas duas aulas, duas partes das aulas, tá bem? Grande abraço!